Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é nomes e rostos. Por que o cérebro falha? Que tal escrever para a gente com críticas, elogios, sugestões, dúvidas? Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. Você também pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Facebook, Instagram e Quora. E que tal maratonar todos os episódios? Você que chegou agora, você que não ouviu tudo ainda, tem muita informação interessante, muita curiosidade, muita coisa útil, bacana. É só ir lá nas plataformas, na sua plataforma preferida, que estão todos os episódios lá. Já estamos chegando ao 300, então é muita informação bacana. E você pode nos ajudar a manter esse projeto vivo. Você nos ajuda muito se você compartilhar o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento e essa audiência garante que o projeto continue sempre ativo e com mais informação para você. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Pois é, nomes e rostos, né? Por que o cérebro falha? Esse é o nosso tema. Quantas vezes você estava andando na rua, encontrou alguém, aí você reconheceu, você sabe que aquele rosto é familiar, você lembra do rosto, você conhece ele, mas você não consegue lembrar o nome da pessoa. Né? Esse nome, o teu cérebro falha na hora de resgatar o nome daquela pessoa. Você fica, tá na ponta da língua, mas eu não lembro. E também uma outra situação que também não é tão incomum assim. Alguém para com você na rua, e aí, como é que você tá? Quanto tempo? Você até responde por educação, mas você não consegue lembrar nem do rosto. Você não só não lembra o nome, como você não lembra nem se conhece aquela pessoa. Isso já deve ter acontecido com alguns de vocês, eu garanto. Isso daí a gente vai começar a entender, né, que na verdade o cérebro ele tem uma certa dificuldade em algumas dessas lembranças. E no caso de algumas pessoas, uma dificuldade nessa lembrança do rosto, né, do reconhecimento facial das pessoas. E nós vamos entender um pouquinho o porquê disso. O nosso cérebro é uma máquina que reconhece imagens, né? Ele faz um reconhecimento visual muito poderoso. É uma máquina muito eficaz em relação a isso. Só que, diferente de reconhecer uma cadeira, de reconhecer um carro, de reconhecer uma cena, no caso de rostos, nós temos uma área muito específica do cérebro que tem a finalidade de reconhecer apenas rostos, que é o chamado giro fusiforme. Essa área do cérebro é uma regiãozinha que fica próxima ao lobo temporal. Ela é especificamente desenvolvida com a intenção de reconhecer o rosto de outras pessoas. E o que acontece é que uma parte das pessoas possui uma condição chamada prosopagnosia, que é uma falha ou um dano nessa região do cérebro que impede ela de fazer o perfeito reconhecimento facial. Esse dano ele pode ser, no geral, né, ele é inato, ou seja, a pessoa já nasce com uma formação não tão adequada, com algum problema na formação desse giro fusiforme, mas ela também pode ser adquirida por N motivos, por um AVC, por tumor, por lesões, isso também pode ocorrer. E quando essa região sofre algum dano ou uma má formação, a pessoa justamente ela passa a não reconhecer os rostos, porque é a função dessa parte. O que acontece é que a prosopagnosia, essa condição de ter uma falha nessa região, ela pode ser bem severa, a ponto da pessoa não reconhecer nem familiares próximos, nem pai, nem mãe, nem filho. Ele sabe quem é, mas assim, reconhece pela voz, pelo jeito da pessoa se portar, mas não pelo rosto. Se olhar o rosto, ele não consegue reconhecer. Não são todos os casos. Isso são pessoas que realmente têm essa área muito comprometida.
Já existem situações onde esse dano, esse comprometimento no giro fusiforme, ele é mais sutil, ele não é tão severo. Aí, nesse caso, a pessoa pode ter uma dificuldade, mas não deixar totalmente de reconhecer. Então, a pessoa pode ter um reconhecimento parcial, lembrar mais ou menos, e assim, ter uma dificuldade maior realmente. Aí, o nível dessa dificuldade vai variar de acordo com o comprometimento. Muitas daquelas pessoas que costumam falar, né? Ah, eu nunca fui bom fisionomista, nunca consegui lembrar bem do rosto das pessoas, lembrar bem das pessoas. Na verdade, se não sou bom fisionomista, na verdade pode ser uma indicação de prosopagnosia, de a pessoa ter alguma condição ligada a essa região do cérebro e ela não consegue com facilidade reconhecer ou lembrar de rostos depois de um tempo. Então essa questão de não se lembrar nem daquele rosto, não ser familiar àquele rosto, aí deixa de ser propriamente uma questão de memória e passa a ser uma questão de reconhecimento facial mesmo. E aí entra na roda essa área do cérebro, essa região, o giro fusiforme. Então fiquem sabendo que essa condição não é uma condição tão rara assim. Então, um percentual bastante considerável da população possui algum grau de prosopagnosia. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas, se não me engano, algo em torno de 20%, 20 e poucos por cento. Então, esses 20 e poucos por cento que se julgam não bons fisionomistas, na verdade, possuem prosopagnosia em algum grau, ou mais severo ou mais leve, tá? Então, não fiquem também assim, desesperados quem não é bom fisionomista, que isso não é uma doença, não precisa de cirurgia, não precisa de tratamento, é uma condição, uma característica e que não vai ter reversão, tá? Não tem como mudar isso. A pessoa normalmente acaba convivendo bem com isso. O nosso cérebro, ele é um especialista também em, em, em buscar alternativas para certas condições, e essa é uma. Ele muitas vezes ele não consegue reconhecer bem os rostos, mas ele acaba adotando estratégias, até inconscientes mesmo, de você passar a reconhecer a pessoa bem. Ele vê a altura da pessoa, o jeito do cabelo, a postura dela, como que ela anda, como que ela se porta, a voz. Então o cérebro muitas vezes faz quem tem prosopagnosia em algum grau reconhecer bem as pessoas de uma forma quase que automática. A pessoa reconhece como se não tivesse problema nenhum. Só que muitas vezes ela não se dá conta que ela não está reconhecendo o rosto da pessoa. Ela está reconhecendo um conjunto de características no entorno ali da pessoa, né? E isso funciona, é uma estratégia que o cérebro adota, só que em certas situações essa estratégia pode falhar, né? Porque se ele adota como estratégia, por exemplo, a voz e o cabelo e o jeito da pessoa se vestir, se aquela pessoa faz um corte muito diferente no cabelo e está resfriada, ou seja, a voz dela muda e o cabelo também, o cérebro passa a não reconhecer aquela pessoa. Até que ele de novo memoriza o novo cabelo e a nova forma de voz. Então pode ter um estranhamento inicial. Isso é uma característica, né, que indica que a pessoa realmente tem um problema no giro fusiforme e o cérebro buscou alternativas de reconhecimento que em algum momento mudaram, né? Então isso explica esse tipo de situação. Agora, já quando a pessoa reconhece o rosto, mas não consegue lembrar o nome, aí é uma outra situação, né? Porque enquanto a gente tem um giro fusiforme, que é especialista, é uma área específica para reconhecimento facial, já a lembrança do nome, ela entra como uma outra memória qualquer. Então, a gente geralmente, quando a gente aprende algo na escola, a gente aprende, por exemplo, cadeira. Isso é associado com a imagem da cadeira em nossa memória. Então, quando a gente ouve falar em cadeira ou lê algo de cadeira, a gente conhece aquela cadeira porque a gente associou lá atrás a forma da cadeira ao nome cadeira. Isso vale para carro, vale para lápis, vale para tudo que a gente conhece aí em termos de nome. Porém, quando a gente tem o nome de uma pessoa, a gente não tem uma forma associada.
A gente memoriza o nome de uma forma arbitrária, né, arbitrada. Então, se alguém fala um nome que eu ainda não conheço ninguém com aquele nome, sei lá, Josué, eu não conheço ninguém que tem esse nome. Então é um nome, eu sei que aquele nome existe, que provavelmente é o nome de uma pessoa, mas eu não tenho uma associação direta com uma figura ou com um formato, porque ele é um nome arbitrado, não é um nome associado, entende? E aí o processamento das memórias desses objetos, que são diretos, né, de associação direta, não é o mesmo de pessoas, né? Justamente porque nós temos o giro fusiforme, ele tem que reconhecer o facial, tem que associar esse facial com um nome, ou seja, é outro caminho diferente. Então, como são duas regiões diferentes, dois processamentos diferentes, nem sempre isso se dá de forma síncrona, ou seja, nem sempre uma área trabalha juntinha, aguardando a outra. Às vezes são trabalhos por caminhos diferentes e que acabam uma resgatando a informação e a outra demorando mais um pouco. E aí dá essa sensação, poxa, eu conheço essa pessoa, mas não sei o nome dela. Justamente porque a área que reconhece a face trabalhou, fez o trabalho dela e te fez reconhecer aquele rosto como familiar. Mas a área da memória dos nomes e tal não conseguiu resgatar o nome a tempo. E aí você fica com aquela sensação de que você conhece, mas você não consegue lembrar o nome. Fica assim, poxa, tá na ponta da língua, mas não vem, né? Por isso, popularmente se fala até como fenômeno de ponta da língua, porque você fica com aquela informação na ponta da língua, mas ela não é resgatada. E às vezes você falou com a pessoa, até por educação, não lembra o nome, mas falou, respondeu, tal, encontrou e depois que você não precisa mais, o nome aparece. Por quê? Porque houve uma demora maior nesse resgate do nome em suas memórias, porque é muito mais difícil para o cérebro resgatar algo arbitrado, que não tem uma memória visual conjunta, né? No mesmo lugar. Então ele faz essa distinção nesse processamento e acaba demorando até chegar a uma conclusão sobre aquele nome. Então, por isso é que às vezes depois que você esteve com a pessoa que você lembra o nome, aí já não adianta mais, né? Já não precisa. E tem vários motivos para esse atraso na nossa lembrança dos nomes. Dentre eles, é porque existe uma escala de prioridade feita pelo cérebro. Ele vai buscar primeiro contextualizar e lembrar das coisas que são cruciais para a nossa sobrevivência, para a nossa integridade. Então, quando eu chego num ambiente que eu tenho que lembrar de alguém, por exemplo, ele vai primeiro tentar me situar naquele ambiente, saber se tem alguma coisa que me coloca em risco, das coisas cruciais sobre o ambiente. E o nome gera uma ligação afetiva, emocional entre as pessoas, mas ele não é fundamental para a existência ele lembrar do nome de uma pessoa. Ele precisa primeiro processar as imagens, processar os objetos, processar o ambiente. Tem muitas coisas para ele processar, até que ele se dê por satisfeito de que não há risco, que não há nada mais iminente ou nada mais importante, né? Mesmo que não diga respeito à nossa integridade, mas de repente coisas mais relevantes para ele, que inclusive são aquelas que estão associadas diretamente a memórias visuais e tudo. Então, a lembrança do nome, ela na escala de prioridades do cérebro, ela fica lá embaixo. Então, primeiro ele vai processar tudo que ele tem que processar e, por último, tentar lembrar o nome. E nisso, a lembrança do nome fica mais atrasada, né? Então, mesmo que eu esteja numa rua que eu já conheço, eu encontrei com uma pessoa. Ele vai fazer todo aquele processamento, ver se a pessoa me põe em risco, se a pessoa tem alguma coisa na mão que me prejudica. Ele faz isso inconscientemente. Ele faz uma análise geral do ambiente da pessoa. Se aquela pessoa é familiar ou não, aí é responsabilidade do giro fusiforme, mas lembrar o nome dela é a última coisa na escala. Então, realmente fica um atraso aí nessa lembrança do nome, que nem sempre vai ser tão eficiente. Claro que quando é uma pessoa muito próxima, muito familiar, que você tem contato toda hora, né, essa memória fica vívida. Então é mais fácil para ele resgatar isso. Mas quando é uma coisa mais difícil, que eu não lido frequentemente com aquela pessoa, então essa prioridade vai ser mais baixa, eu vou ter mais dificuldade em lembrar. Tem pessoas que usam artifícios e dão dicas de como
tentar lembrar mais fácil do nome das pessoas, porque, assim, por mais que para nossa estrutura humana não seja tão relevante lembrar desse nome num dado momento, mas para as conexões entre pessoas, para a convivência em sociedade, isso é importante. Você não lembrar o nome de uma pessoa dá a sensação para essa pessoa de que você não dá importância a ela, não dá importância a esse relacionamento. Então acaba sendo, por mais que não seja importante para nós enquanto espécie, mas acaba sendo importante em termos de sociedade. E aí existem algumas dicas, né. Uma dica é você, ao conhecer uma pessoa ou ao lidar com a pessoa, tentar imediatamente associar o nome dela a alguma imagem, que não seja o rosto dela propriamente, mas que seja alguma imagem, sobre o local onde vocês se conheceram, né, da maneira como se conheceram, algum objeto que era importante e que estava envolvido na situação em que se conheceram. Então isso tudo, faz com que esse nome seja atrelado a não ao rosto, mas à situação ou a objetos mesmo ligados àquela pessoa. Então, isso torna a memorização desse nome mais efetiva, porque aí ele passa a ter uma associação direta lá nas nossas memórias. É uma dica. Uma outra dica é você por reverberação, né? Você durante toda a conversa, as primeiras conversas que tiver com ele, repetir o nome. Mas então, João, me diga isso. Falando, pois é, João, você não sabe não. Você ficar repetindo o nome dele durante a conversa é uma dica que faz com que o cérebro dê relevância a esse nome. Fala, não, ele está repetindo muito, deve ser importante. E ele acaba fazendo associações e memorizando esse nome de forma mais efetiva. Uma outra coisa para você lembrar de nomes é antes de dormir, porque a consolidação de memórias ocorre durante o sono, eu já falei sobre isso em outro episódio, seria antes de dormir você revisar quem você conheceu naquele dia, você recapitular isso antes do sono, faz com que essas informações sobre o nome da pessoa e tudo fiquem próximas à consolidação de memórias, que eu já falei em outro episódio, que ocorre durante o sono. Então, você reviver essas memórias próximas ao sono faz com que haja maior chance de, durante a consolidação das memórias, esse nome ser memorizado. O importante é você saber que, apesar de socialmente ser relevante, não é aquilo que nos coloca em risco e não é aquilo que a nossa estrutura humana pensa ser o mais importante, um nome. Então, esquecer do nome acaba sendo uma característica meio normal dos seres humanos. Claro que existem pessoas que são o inverso, conseguem lembrar de todos os nomes, de todos os rostos, porque assim como todas as outras condições, existem pessoas com maior eficiência nessas atividades. Existem pessoas com condições contrárias à prosopagnosia, que têm um giro fusiforme muito eficiente, muito rápido, muito eficaz. Isso faz com que elas lembrem do rosto de todo mundo e consigam reconhecer pessoas que viram uma vez na vida há muito tempo. Então isso realmente também existe enquanto característica, da mesma forma que tem pessoas com super memória e que acabam reconhecendo e conseguindo lembrar dos nomes perfeitamente. Mas isso não são casos comuns, já são também exceções da forma contrária, daqueles que são muito eficientes nessas condições. Mas o importante é a gente ter isso em mente. Não vai ser o esquecimento do nome de uma pessoa que vai indicar que você está com algum problema sério, que precisa se tratar. Não, dependendo das características suas, do seu dia a dia, das suas prioridades, do que você tem de tarefas, o teu cérebro simplesmente não vai priorizar isso. Então acaba sendo uma condição normal humana, apesar de socialmente e ser interessante você poder reconhecer e tratar as pessoas pelo nome, mas em termos de natureza, isso não se torna um problema tão grave que você precisa se preocupar. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense.
Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, intervenção em Neuropediatria. Nos ajude a manter esse podcast no ar, compartilhe o canal e os episódios com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Isso garante a continuidade do projeto. E te aguardo aqui no próximo episódio com mais informações. Até lá!